Mas se você ler o versículo imediatamente seguinte, verá que Davi, depois, pegou a espada de Golias, cortou sua cabeça e o matou. Quer dizer que Golias morreu 2 vezes. No entanto, em Samuel 2:21, vemos que foi alguém diferente, Elhanã e não Davi, que foi quem matou Golias. E a pergunta fica sendo, quem realmente matou Golias, Davi ou Elhanã? Curiosamente, em um livro posterior da Bíblia hebraica, Crônicas, a questão de quem matou Golias parece resolvida. No relato do confronto entre Elhanã e Golias, o texto hebraico é muito claro. Elhanã matou Golias. Mas a tradução para o inglês, na verdade, diz que ele matou o irmão de Golias. Assim, Davi fica sendo quem matou Golias e Elhanã fica sendo quem matou o irmão de Golias. Será esse um exemplo de simples erro histórico? Ou a história de Davi e Golias foi deliberadamente alterada para dar ao futuro rei hebreu Davi crédito por fazer um ato de bravura? Sabemos que os livros não são historicamente exatos, porque há discrepâncias neles e contradições entre eles. Todos eles divergem entre si e claramente contam as coisas de determinada perspectiva religiosa. Não são histórias desinteressadas, como podemos pensar. Confusão e controvérsias similares cercam os 4 evangelhos do chamado Novo Testamento. Por séculos, teólogos e estudiosos acreditaram que fossem relatos originais da vida de Jesus, escritos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. É um belo conjunto de livros e é a tradição. O problema é que não refletem a realidade. Não foi o que aconteceu. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, aproximadamente no ano 70. Por isso se considera altamente improvável, se não impossível, que qualquer um deles seja um relato original. Temos 4 evangelhos escritos por 4 escritores, décadas, talvez um século após a morte dele. Então, nenhum deles realmente conheceu Jesus. Realmente não sabemos quem agrupou ou montou o Novo Testamento. De fato, passaram-se 300 anos de cristianismo antes de aparecer o Novo Testamento. Mas, como acredita a maioria dos estudiosos e teólogos, se os relatos da vida de Jesus não foram escritos por pessoas que realmente o conheceram, quem são os autores? E por que deram crédito a Mateus, Marcos, Lucas e João? Ninguém vai escutar o Evangelho segundo Robert, mas se eu puser eu, Paulo, ou eu, Pedro, ou eu, Moisés, se eu colocar o nome de alguém que tem autoridade, o que eu disser será levado muito mais a sério. Muitos estudiosos relutam em dizer que os livros são falsificações, então os chamam de pseudoepigrafia, porque ninguém sabe o que isso quer dizer. Pseudoepigrafia é uma palavra que quer dizer escrito que nasce mentiroso, porque o autor mente sobre sua identidade. Esses autores tinham um objetivo em mente, tinham uma agenda, e incluíram as histórias que favoreciam essa agenda. No primeiro século, palestinos, judeus e cristãos primitivos viviam sob ocupação romana. E os que seguiam os ensinamentos de Jesus eram frequentemente condenados à morte. Apesar de seus seguidores acharem que ele era o verdadeiro Messias, o Salvador previsto nos testamentos hebreus, os mais antigos relatos da vida de Jesus que se conhece não foram escritos em aramaico, a língua que ele falava, nem em hebraico, mas em grego. O grego era a língua internacional do Império Romano e certamente era também a língua mais comum dos romanos da elite. Com certeza obteriam mais dinheiro para os pobres e para atividades missionárias escrevendo em grego e espalhando a palavra em grego. Não estavam interessados em saber quantos judeus havia em suas fileiras. Queriam os romanos endinheirados. Quai, seu app de vídeos curtos.